E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa para atender as sugestões dos nossos queridos amigos da Escola de Ciências da Vida. Esse vídeo ele foi solicitado pelo nosso querido amigo Lucas Oliveira e reforçado pelo pessoal lá do grupo do Facebook. E ele solicitou um vídeo sobre equilíbrio ácido-básico. Então a gente vai falar um pouquinho neste vídeo. Uma observação que eu queria colocar para vocês é que eu vou tratar do equilíbrio ácido-básico especificamente do sangue. Isso também serve para vários outros tecidos. Só que isso não serve para todos os tecidos. Por exemplo, as células da bexiga que estão em contato com a urina não obedecem a essa regra. As células do estômago que estão em contato com o ácido clorídrico diretamente não vão obedecer a essa regra. Essa regra que eu estou colocando para vocês é o equilíbrio ácido-básico do sangue. E obviamente esse equilíbrio ele também vai permitir, esse pH que está no nosso sangue, vai permitir o bom funcionamento também dos outros tecidos. Beleza, pessoal? Então vamos entender uma coisa. Para que as nossas células, proteínas, enzimas, de um modo geral, possam funcionar da maneira adequada, nós temos que ter a concentração de uma série de produtos numa condição adequada. Se essa concentração desses produtos não estiver adequada, as nossas células, enzimas e proteínas não irão funcionar corretamente. E um desses produtos que tem que ter uma concentração finamente regulada no nosso organismo é a concentração de íons H+. Os íons H+, eles são capazes de promover dois efeitos. Seja para acidificar um ambiente, ou seja, quando nós aumentamos a quantidade de íons H+, liberamos esses íons H+ no meio, como também para alcalinizar, transformar o meio básico, ou seja, quando nós retiramos esses íons H+ do meio, ok? E quando a gente fala também de íons H+, para facilitar o entendimento, nós sempre colocamos ele na forma de pH. O que é o pH? É menos log da concentração de íons H+, porque a variação é sempre muito grande, e aí a gente coloca na forma de pH para ter aí valores específicos e fácil de ser observado. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu tenho uma ilustração para vocês da faixa ideal de pH do nosso sangue. Se nós formos observar, o nosso sangue tem uma faixa específica de pH para que as células, enzimas, proteínas funcionem adequadamente. Essa faixa ela vai de 7,35 a 7,45. Ou seja, se nós mantermos essa faixa de pH no nosso sangue, nós temos uma concentração de íons H+ adequada para o bom funcionamento do nosso organismo. Ok? Muito bem. Então a gente vê aqui que o sangue, teoricamente, ele é uma matriz pouco alcalina. 7 é neutro, 7,4 é neutro, um pouco alcalino. Ok? E o nosso organismo está produzindo e consumindo íons H+ continuamente. E esse processo ele é extremamente dinâmico. Só que pode acontecer em condições patológicas a gente sair dessa faixa. Quando a gente sai dessa faixa, aí começa a surgir problemas para as nossas células. Por quê? Porque as nossas células deixarão de funcionar adequadamente. Porque a concentração de íons H+ do meio tem uma função importantíssima para promover uma atividade ótima das nossas enzimas e proteínas, sejam as que estão livres do sangue, sejam as das células, ok? Então, saindo dessa faixa, a gente começa a entrar em condições patológicas. E a gente pode sair tanto para cima, como para baixo. Quando nós saímos dessa faixa para cima, ou seja, o pH está subindo, nós falamos que a concentração de íons H+ está diminuindo. Por quê? Porque é uma razão inversamente proporcional. É menos log da concentração. Então, se é menos, é inversamente proporcional. Se sobe o pH, diminui a concentração de íons H+. Então, se o pH está subindo, nós entramos numa condição de alcalose. O limite para a vida, para que o indivíduo consiga ainda sobreviver, é 7,95. De 8 para cima, as células começam a morrer massivamente. E se não tomar nenhuma providência, o indivíduo pode ir a óbito rapidamente. Ok? Então, se o pH está subindo, nós entramos em uma condição de alcalose. Agora, se o pH está caindo, ou seja, a concentração de íons H+ está aumentando, nós falamos
que essa condição é uma condição de acidose, ou seja, está acidificando o meio. E a gente tem também um certo limite, que é 6,85, 6,8 para baixo, as células começam a morrer massivamente da mesma maneira que uma condição de alcalose exacerbada. Se não tomar nenhuma providência também, o indivíduo pode ir a óbito. Então veja, a gente tem essas duas condições. Só que, como eu falei, o nosso organismo produz e consome íon H+, diariamente. Dificilmente um indivíduo vai sair dessa faixa de pH, mesmo praticando exercício, porque a gente tem alguns sistemas extremamente eficazes para contornar esses processos, que é o sistema renal e o sistema pulmonar, o sistema respiratório. Quando a gente fala que os rins estão controlando a faixa de pH do nosso organismo, nós temos uma condição metabólica. Quando os pulmões estão controlando a faixa de pH do nosso organismo, do nosso sangue, nós temos uma condição respiratória. Vamos entender primeiro como os pulmões são responsáveis por controlar a concentração de íons H+ do nosso organismo. Bom, além dos pulmões captarem os gases da atmosfera, principalmente o oxigênio, que vai ser transportado aí pelas hemácias e ele vai se difundir depois dos tecidos para ter sua função energética, né? Os pulmões também eliminam CO2. O CO2 é oriundo aí do metabolismo das nossas células e ele pode ser eliminado pela via aérea, tá certo? E olha o seguinte, o CO2 ele tem uma íntima relação com os íons H+. Por quê? Se a gente pegar CO2 e água, através da atividade de uma enzima chamada de anidrase carbônica, ela consegue complexar a água com CO2 para formar o que a gente chama de ácido carbônico. O ácido carbônico ele pode dissociar, ele é um ácido fraco, então ele dissocia. E ele pode liberar íons H+. Então olha só que interessante. Nessa equação química a gente pode dizer que se eu aumentar CO2 e água, eu aumento também ácido carbônico. No caso da água, ela é abundante no nosso organismo. Então a gente nem fala que ela aumenta ou diminui. Mas a gente pode mexer no CO2. Se eu aumentar CO2, eu aumento ácido carbônico. Se eu aumentar ácido carbônico, eu aumento íons H+. Então é uma relação direta. E nós conseguimos controlar muito bem a quantidade de CO2 que vai permanecer dissolvido no nosso sangue, através da respiração. Pode ser tanto uma condição de hipoventilação como hiperventilação. O nosso pulmão consegue controlar isso fazendo esses dois eventos. Nosso seguinte, para que nós sejamos capazes de aumentar a concentração de CO2 no nosso organismo pelos pulmões, nós promovemos uma condição de hipoventilação, ou seja, o indivíduo respira menos. Ok? Se nós aumentarmos CO2, nós aumentamos também a concentração de íons H+. Aumentando a concentração de íons H+, o que vai acontecer com o pH? É inversamente proporcional, o pH cai. Ok? Agora, se nós começarmos a eliminar CO2, de que maneira os pulmões fazem isso? Hiperventilando. Hiperventilando é respirar rápido. Quando você respira mais rápido, você aumenta a eliminação de CO2. Se você aumenta a eliminação de CO2, eu diminuo também a concentração de íons H+. Então o que vai acontecer com o pH? Vai subir. Então essa é a regulação respiratória. Isso está em processo constante. Você sempre vai estar regulando dessa forma via os pulmões. Só que não só os pulmões promoverão esses efeitos. Os rins também são capazes de realizar essa condição de concentração de íon H+, aumentar ou diminuir, em duas condições específicas. Olha só, os nossos rins, eles são capazes de reabsorver ou excretar duas coisas, íons H+, e íons bicarbonato. Olha o seguinte, se nós temos íons H+ no interstício e nós eliminarmos este íons H+ no lúmen, ou seja, sai do sangue, vai para a urina, passa pela célula tubular proximal, o que vai acontecer? A concentração de íons H+ no sangue vai diminuir. Se eu diminuo a concentração de íon H+, o que eu faço? O pH sobe. Agora, eu posso também diminuir a
eliminação de íons H+ do interstício ou posso aumentar a reabsorção. Posso tirar os H+ do lúmen, mandar ele para a célula tubular e da célula tubular para o interstício. Com isso, eu vou aumentar a concentração de íons H+. Se eu aumento a concentração de íons H+ no sangue, o que vai acontecer com o pH? Ele vai cair. E no caso do bicarbonato? Bom, o bicarbonato ele consegue, olha aqui, ó, se complexar com os íons H+ para formar ácido carbônico. Ele consegue retirar esses H+ do meio. Então olha só o seguinte, se eu consigo retirar H+ do meio, nota que se eu aumentar a concentração de bicarbonato no meu sangue, o pH vai subir. Por quê? Porque eu vou estar retirando H+ do meio. pH sobe, concentração de íons H+ cai. Então eu posso tanto aumentar a reabsorção, ou seja, jogar do lúmen para a célula tubular, da célula tubular para o interstício, que é para o sangue, o interstício é sangue, ou impedir que este bicarbonato saia do interstício e vá para o lúmen. Então eu vou aumentar a sua concentração. A mesma coisa pode acontecer diminuindo a concentração. Eu posso aumentar a sua eliminação, ou seja, jogar ele para o lúmen, ou diminuir a sua reabsorção, ou seja, não deixar o bicarbonato voltar para o interstício. Quando eu diminuo a concentração de íons H+, nota o seguinte, eu vou estar diminuindo também a captação desses H+ pelo bicarbonato. Se eu diminuo a captação, a concentração de íons H+ sobe. Se sobe, o pH cai. Então veja, a gente tem tanto uma parte de regulação respiratória como uma regulação renal, metabólica. Nota que se a gente entrar em uma condição de alcalose, os nossos pulmões, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir o seu quadro de ventilação para aumentar CO2, para diminuir o pH. E os rins, o que eles vão fazer? Entrando em uma condição de alcalose, nós vamos impedir a eliminação de íons H+, ou aumentar a sua reabsorção, ou nós iremos aumentar a eliminação de bicarbonato, ou impedir a sua reabsorção. Ficou complicado? Mas é relativamente simples. Olha só também para a condição de acidose. Se o pH está caindo, o que os nossos pulmões podem fazer? Nós podemos hiperventilar, aumentar a troca de gases, jogar CO2 para fora. Se a gente joga CO2 para fora, o pH sobe. E no caso dos rins, se nós estamos acidificando, nós temos que eliminar íons H+. Então nós podemos tanto aumentar a eliminação de íons H+, ou impedir a sua reabsorção. E aí o pH vai subir. No caso do bicarbonato, nós podemos aumentar a sua reabsorção e diminuir a sua eliminação. Se eu aumento o bicarbonato, eu capto íons H+, o pH sobe. Tá ok, pessoal? Obviamente, eu coloquei aqui para vocês condições fisiológicas. Pode acontecer de nós termos problemas nos pulmões, ou de ter problema nos rins, ou de ter problema nos dois. E aí a gente consegue nomear isso a partir de uma condição simples. Se nós tivermos problemas nos pulmões, nós podemos ter tanto uma alcalose respiratória ou uma acidose respiratória. Ou seja, o indivíduo está hiperventilando demais. Se ele está hiperventilando, olha aqui, ó, hiperventilando, ele está jogando CO2 para fora. Se ele joga CO2 para fora, o que está acontecendo? O indivíduo está em alcalose o quê? Respiratória. Agora, se ele estiver hipoventilando, não está conseguindo respirar direito, ele está acumulando CO2. Se ele acumula CO2, ele está entrando em acidose respiratória. E no caso, por exemplo, da falência dos rins, nós não conseguimos mais reabsorver bicarbonato, por exemplo. Se a gente tem dificuldade de reabsorver bicarbonato, então a gente está com algum problema renal. Esse problema renal, na dificuldade de reabsorver bicarbonato, nós tenderemos a aumentar a concentração de íons H+. Se a gente aumenta em íons H+, na falta de bicarbonato, a gente vai ter uma condição de acidose, o quê? Metabólica. Agora, se nós não estamos conseguindo eliminar bicarbonato, se está acumulando bicarbonato no sangue, é porque os rins não conseguem eliminar. Se eu acumulo demais bicarbonato, eu capto esse H+, e o pH vai subir. E a gente vai entrar numa condição de alcalose metabólica. Entenderam? É relativamente simples. Esse foi um vídeo bem resumido para vocês,
de todos os processos que vão acontecer para captar ou para eliminar íons H+, seja pelo sistema renal, parte metabólica, seja pelo sistema pulmonar, parte respiratória. Beleza, pessoal? No próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre os exames e de que maneira você consegue identificar a partir dos exames uma acidose ou uma alcalose metabólica ou uma acidose ou alcalose respiratória. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra sempre do joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e participar lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.